Então, dos assuntos que nós escolhemos para a prova, falta só a gente ver média, moda e mediana, que são chamadas de medidas de tendência central. São medidas que avaliam as informações a partir do centro das informações. Na verdade, é uma forma de você representar um conjunto de valores com apenas um valor. Então, a média, a moda e a mediana tem essa característica, digamos assim, de você ter uma informação que tem vários valores, então como é que você representa isso? Você representa por uma média. E essa média te dá esse valor. Então, você tem alguns tipos de média, a gente só vai trabalhar aqui com dois tipos de média, né? A média aritmética e a média ponderada, que são conceitos muito próximos. A diferença é que uma delas tem um peso, né? Tem multiplicação, e a outra é só apenas soma. A moda, que é o valor que mais aparece, e a mediana, que é o valor que está no meio. Não necessariamente esses três valores são iguais, tá bom? Mas sempre são valores próximos. Então, primeiro, média aritmética. O que é média aritmética? Então, como eu disse, é uma forma de você representar um conjunto de valores. Mas como é que você representa isso? Você soma todos os valores que estão nesse conjunto e divide pela quantidade de valores que você está somando. Então, se eu estou somando 10 valores, eu somo o valor de cada um deles e divido por 10. Se eu estou somando dois valores, eu somo esses dois valores e divido por 2. Então, por exemplo, qual é a média da idade de uma pessoa de 30 anos e de uma pessoa de 40 anos? A média vai ser 30 mais 40, como você somou dois valores, divide por 2. 30 mais 40, 70, dividido por 2, 35. Então, a gente calcula a média usando essa ideia, né? Soma todo mundo, todos os valores envolvidos, e divide pela quantidade de valores. E, como eu disse, é a forma de você representar com um único valor, um conjunto de vários valores. A denotação é x barra ou MA, né? É média aritmética. Você vai encontrar na literatura essas duas formas de representar a média. Então, um exemplo. A tabela ao lado apresenta as notas de 3 alunos da turma do nono ano de 2020 da disciplina de matemática. Calcule a média aritmética de cada um deles. Então, como eu tenho três valores ali, então eu vou somar os três valores. Nos três casos eu vou dividir por 3, né? Primeira média de Emerson. Emerson tirou 9,5 no primeiro trimestre, então vou somar 9,5 mais 9 mais 10, dividir por 3, vou achar 9,5 a média nos 3 trimestres. De Victor, eu vou somar 6,5 mais 7 mais 7,5, dividir por 3, vou achar 7. E de Nicole, eu vou somar 8,5 mais 9 mais 9,5, dividir por 3 e vou achar 9. Então, nesse caso, é bastante simples. Então, somei os valores e dividi pela quantidade de valores que eu estou somando. Estou somando 3 valores, divido por 3. Estou somando 10 valores, divido por 10. Estou somando 100 valores, divido por 100. Né? Mas você tem que somar cada um desses valores. Toma cuidado para não errar. Outro exemplo. Calcule a média simples, né? Ou seja, a média aritmética dos conjuntos. Então, eu tenho três conjuntos aqui de valores. No primeiro eu tenho 4 valores, no segundo eu tenho 5 valores, no terceiro eu tenho 5 valores também. Então, vamos somar, no primeiro caso, dividir por 4. Então, vou somar 1,25 mais 4,30 mais 9,25 mais 10,9 vai dar 25,7 dividido por 4. Então, a média aritmética desses 4 valores é 6,425. No segundo caso, eu vou somar 5 mais 8 mais 6 mais 2, dividido por 5, porque eu tenho 5 valores. 25 dividido por 5 dá 5. No terceiro caso, eu vou somar 2,2 mais 9,2 mais 1,7 mais 8, 7,8 mais 3,2, deu 24,6 dividido por 5, 4,92. Então, a média soma todos os valores envolvidos e divide pela quantidade de valores que você está somando. A média ponderada também ela é soma, porém, neste caso, você tem alguns valores repetidos. Então, em vez de somar um por um, você conta quantas vezes cada valor repetido aparece e faz uma multiplicação. Essa multiplicação a gente chama de peso do valor. Então cada valor vai ter um peso. Se ele aparece uma vez, peso 1. Se ele aparece duas vezes, peso 2. Se ele aparece 10 vezes, peso 10.
Em alguns casos, né, por exemplo, no caso de calcular médias de valores escolares, você coloca peso diferente a depender da atividade que está fazendo. Então, por exemplo, você pode ter uma escola em que a média escolar a prova tem peso 5. Você pega a nota da prova e multiplica por 5. O trabalho de casa tem peso 2. Então, pega a nota do trabalho e multiplica por 2. O trabalho na escola tem peso 3. Então, você tem 3 valores diferentes, cada um tem um peso. Então, e nesse caso, na média ponderada, você divide pelo somatório dos pesos. Então, você tem que somar os pesos, os valores que são multiplicados. Então, na verdade, são duas somas, né? É a multiplicação do valores envolvidos vezes os seus respectivos pesos, dividido pelo somatório dos pesos. Também pode ser X ou MP, né, média ponderada. Basicamente, a diferença é essa, né? Média aritmética, você soma o valor por valor. Média ponderada, existe um valor que você multiplica. Esse valor é o peso de cada valor que está sendo somado na média. Então, pegando a tabela que apresenta as notas de alguns alunos, essa aqui não tem nada de peso específico, o peso vai ser só a quantidade de vezes que aparece, mas nem sempre isso vai ser, né? Como eu acabei de falar, às vezes o peso ali é pré-determinado na média. Nesse caso, não. Nesse caso, o peso vai ser a quantidade de vezes que ele aparece. Então, eu vou calcular a média aqui das notas, a média de todos os alunos, né? A média da sala, né? Então, nesse caso, o número 5 aparece uma vez, então é peso 1. Então, vai ser, MP vai ser 1 vezes 5 mais 2 vezes 6,5, porque aparece 2 vezes, mais 1 vezes 7, que aparece uma vez, mais 3,7,5, que aparece 3 vezes, 2 vezes 8,5, que aparece 2 vezes, 9, 5 vezes 9, porque aparece 5 vezes, 3,9,5 mais 10, ou 3 vezes 10, dividido pelo somatório dos pesos, né? Em ordem aqui que a gente colocou. Primeiro, já para a gente não ter essa dúvida. É 1, mais 2, mais 1, mais 3, mais 2, mais 5, mais 3, mais 3. Então, isso aqui vai dar 158,5 dividido por 20, 9, ou 7,9 aproximadamente, ou 7,925. Então, é a única diferença, tem uma diferençazinha, mas se você quiser somar um por um, também pode ser feito nesse caso. Porque nesse caso, o peso é a quantidade de vezes que o valor aparece. Em alguns casos, o peso vai ser pré-determinado pela questão. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Então, nesse caso aqui, o peso é pré-determinado. O professor dividiu o ano letivo de sua matéria em 4 unidades. Para cada unidade, ele atribuiu o seguinte peso. Primeira unidade, peso 2. Segunda unidade, peso 2. Terceira unidade, peso 3. Quarta unidade, peso 3. Então, você vai pegar as notas de cada unidade e multiplicar por esse peso para calcular a média. Sabendo que o aluno precisa tirar no mínimo 5, né, para passar, e ele tirou as notas. A média é 5, média final. Ele tirou a nota 4, 7, 8 e 2. Nas provas da respectiva unidade, calcule a média final desse aluno. Então, nesse caso, você vai pegar a primeira unidade. Então, a primeira unidade foi 4. Então, é 4 vezes 2, porque a primeira unidade tem peso 2. Segunda unidade, 7 vezes 2, porque a segunda unidade tem peso 2. 3 vezes 8, 3 vezes 2, porque as últimas duas unidades têm peso 3. Então, a média aqui vai ser ponderada, vai ser 2 vezes 4, mais 2 vezes 7, mais 3 vezes 8, mais 3 vezes 2. Faltou a vírgulazinha aqui. Isso dá 52 dividido pelo peso. 2 mais 2 mais 3 mais 3 dá 10. 52 dividido por 10, 5,2. Ele passou, né? Porque a média final era 5. Passou com a barriga ralada. Aqui, ficou faltando ali. Deixa assim mesmo, né? Já vou colocar aqui. É só para indicar as contas aqui. De onde cada conta vai. Então, a gente tem o seguinte problema aqui. Um aluno tirou a nota 5 e 6 em duas provas, de um total de 3. Então, falta a última prova. Cada prova possui os seguintes pesos. 2, 3 e 5. Então, a primeira prova tem peso 2, a segunda tem peso 3 e a última tem peso 5. Para este aluno ser aprovado, precisa tirar a média 5. Então, qual é o valor
mínimo que ele precisa tirar na última prova, na terceira prova, na prova 3. Então, o que foi que a gente fez? Nesse caso é média ponderada, então tem peso, ele já tirou 5, 6 e a última eu vou chamar de x. Então, peso 2, 2 vezes 5 mais 3 vezes 6 mais 5 vezes x, porque essa é a nota que a gente quer descobrir. Dividido pelos pesos, pelo somatório do peso, então 2 mais 3 mais 5 dá 10. Detalhe importante, a média aqui é 5, então a gente já sabe qual a média que ele precisa tirar. Então, dessa forma, a gente consegue montar uma equação. Então, eu tenho 38 mais 5 vezes x dividido por 10 igual a 5. Então, você aqui usa razão e proporção, coloca 1 aqui e multiplica. Mesma coisa aqui, ó, mais prático, né? Então, vai ser 5 mais, ou 38 mais 5x vezes 1 igual a 10 vezes 5, que vai dar 50. Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Para resolver, primeiro a gente tira esse valor aqui, 38. Então, 5x igual a 50 menos 38, que dá 22. X vai ser igual a 22 dividido por 2, que x vai ser igual a 4,4. Então, a nota mínima que ele precisa tirar é 4,4. Se tirar mais, tanto faz, ele passa. Se tirar menos que isso aqui, ele perde. Aqui, mais uma questão de média ponderada, onde é também pré-estabelecido, né? Os dados da tabela abaixo são referentes às idades dos alunos de uma turma de determinada disciplina. Então, você tem a idade e tem a frequência. A frequência, nesse caso, vai ser o peso. Então, você tem 5 alunos com frequência absoluta, né? 5 alunos com 16 anos, 16 alunos com 15 anos, 10 alunos com 14, 9 alunos com 18 e 10 com 17 anos. Então, a média ponderada vai ser o somatório da frequência vezes a idade. Então, você vai ter média igual a 16 vezes 5, mais 15 vezes 16, mais 14 vezes 10, mais 18 vezes 9, mais 17 vezes 10. Dividido pelo somatório da frequência, né? 5, 16, 10, 9, 10. Então, você vai dar, ó, essa multiplicação somada vai dar 729 dividido por 50, a média da idade é 15,84. Por se tratar de idade, é uma variável qualitativa, aliás, quantitativa discreta, né, você usa números inteiros. Então, aqui a gente vai aproximar para 16 anos. Seria a média da idade dessa turma. A gente não trabalha, né, com valores racionais igual ali, na questão da idade. A moda é o valor que mais aparece. Então, você pode ter um valor, todos os iguais, né, aparecendo uma vez, uma única vez, ou aparecendo todos duas vezes. Então, tudo igual. Ó. Então, nesse caso, você não tem moda, é amodal. Se tiver dois valores que aparecem mais vezes, você tem uma sequência de 10 números e existem dois valores que aparecem cada um deles 3 vezes. Então, você tem duas modas, bimodal. Você pode ter 3 modas, trimodal, e assim vai, 4, 5. Mas o jeito de você calcular é só você identificar o valor que mais aparece. Então, para determinar a moda, né, denotação MO, é o valor que mais aparece. Olhou na sequência, na tabela ou no próprio gráfico, qual é o valor que mais aparece? É a moda. Então, se eu considerar a tabela de notas que a gente viu na questão anterior aí, e verificar qual é o valor que mais aparece, que eu acho que é o número 9. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. É o valor que mais aparece 5 vezes, então a moda aqui nessa tabela é o número 9. Que na verdade refere-se à nota, né? 9. Então, a moda aí, nesse caso, essa turma, a nota que mais aparece é o 9. E se você olhar, deu um pouco longe da média. A média lá deu 7, alguma coisa. Então, aqui, vamos calcular a moda, né, desses valores. Então, é só você contar. O ideal é você fazer o seguinte, colocá-los em ordem crescente, que assim você consegue identificar de forma mais simples. Você pode colocar os valores em ordem crescente, para ver ou decrescente, tanto faz, e ver qual que aparece mais vezes. O 38 aparece 2 vezes, e o 36 também aparece 2 vezes. O resto aparece uma vez cada uma. Então, isso aqui, você tem duas modas, uma sequência de números bimodal,
e os valores são 36 e 38. Então, as duas modas é 36 e 38. Espera aí, deixa a gente olhar direito aqui. Não é isso? Aliás, não, aqui está errado. O 36 aparece 3 vezes. Uma, duas, três. Esse valor aqui se confundiu com esse e acabou colocando. Então, na verdade, é o 36, né? Só tem uma moda só. O 38 aparece duas vezes mesmo. Mas o 36 aparece 3 vezes. Então, aqui a média, a moda é 36. Mediana é o valor que se encontra na posição central, na posição do meio. Então, você pode ter dois tipos de sequência numérica. Você tem uma sequência de números ímpares e uma sequência de números pares. Ou de números pares e números ímpares. Por exemplo, você pode precisar calcular a média, a mediana de 4 valores. Você tem uma sequência par. Ou de 5 valores. Você tem uma sequência ímpar. No caso da sequência ímpar, é mais fácil, porque quando você colocar os valores crescentes, o valor do meio vai ser um número ímpar. Então, se você tem 5 números, o terceiro é o valor do meio. Então, a mediana seria o terceiro valor. Ele precisa ser colocado em ordem crescente. Se você tem uma sequência de 7 valores, o valor do meio vai ser o número 4, né? Porque você vai ter 3 números antes e 3 depois. O do meio vai ser justamente o sétimo valor. Então, você vai ter mais fácil você calcular quando é um número ímpar. Quando é um número par de valores na sequência, aí você vai ter dois valores no meio. Né? Por exemplo, você tem 10 valores. Qual seria o meio? Você tem 5 e 5. O meio seria o 5 e o 6, porque você teria 4 valores depois do 6 e 4 valores antes do 5. Então, para calcular a mediana, aí você pega os dois valores do meio, calcula a média que você acha a mediana. Então, você pode ter a mediana parte se um valor que está na sequência e se um valor que não está na sequência. Se for um número ímpar, vai estar na sequência. Se for um número par, pode estar ou não. Mas, primeiro, você precisa colocá-los em ordem crescente. Você pode denotar por MD, né? Mediana. Então, vamos pegar aquela tabela lá das notas, colocar as notas em ordem crescente e verificar qual é o valor que está no meio. Como você tem um número par aí, você tem 20 valores, né? Colocado em ordem crescente, e você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a metade de 20? 10, né? 7, 8, 9, 10. Na verdade, o 10 e o 11 seriam o valor do meio, né? Porque você teria 9 valores antes e 9 valores depois. Então, a média seria a soma desses dois valores, né? O somatório de 9 mais 9 dividido por 2. Nesse caso, vai dar 9 também. Então, a mediana seria o número 9. Só mais um exemplo só. Então, você precisa... Espera aí um pouquinho. Então, nesse caso aqui, primeiro o que você vai fazer? Colocar os valores em ordem crescente, né? Você tem a seguinte questão. Em uma escola, o professor de educação física anotou as alturas do grupo de alunos, considerando os valores. Então, os valores que apareceram, 1,54, 1,67, 1,50, 1,65, 1,75, 1,69, 1,60, 1,55 e 1,78. Qual é a mediana desses valores? Então, primeiro você coloca em ordem crescente, né? O menor valor, 150 ou 1,50, e aí vai colocando. Aí você tem quantos valores aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores. Então, a mediana seria o valor do meio. Então, 1, 2, 3, 4. Se você tem 9 dividido por 2, dá o quê? 4,5. Então, a mediana vai ser o quinto valor. Você vai ter 4 valores antes. 1, 2, 3,
e 4 valores depois. Vai ser o valor que ocupa a posição central, a posição do meio. Então, nesse caso, a mediana é 1,65. Aqui eu tenho também 5 valores, então é colocar em ordem crescente, verificar quais são os valores. Nesse caso tem alguns valores repetidos, mas não interessa, você vai colocar da mesma forma. Então o meio seria o que aqui? Você tem 6 valores aqui. Você tem 2 antes, 2 depois, então metade de 6 é 3. Então vai ser o terceiro e o quarto valor. Então você teria que calcular a média de 27 mais 32. São 2 valores, então divide por 2. Então a mediana aqui vai ser 24,5. Tem uma atividade aí, fica como exercício, né? E aí a gente termina a nossa revisão. A prova é segunda-feira, bom estudo para vocês. Até a próxima.